Em Êxodo 24:1, Deus disse a Moisés: sobe tu, Arão, Nadab e Abiú ao monte. Adorai de longe. Adorai de longe. Moisés se chegará ao Senhor. Então, naquele tempo, o Senhor disse que para que eles subissem ao monte, mas eles só iriam adorar ao Senhor de longe. O Senhor só falava diretamente com Moisés. E hoje, nós sabemos que não é mais assim. O véu foi rasgado. E nós, você, eu, podemos adorar ao Senhor, nos achegar. E nos capítulos anteriores aqui, o Senhor havia dado muitas leis, né, a Moisés. E Moisés, então, aqui no capítulo 24, fala ao povo quais são aquelas leis. Ou seja, para que o povo de Deus seja diferente dos demais povos. Para que o povo de Deus reflita a glória, a presença, o amor do Senhor, nós precisamos agir diferente dos demais. Agir diferente do mundo. Então Moisés fala todas aquelas leis ao povo e o povo disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. A princípio, eles disseram que iam obedecer. A vontade ali, a princípio, era obedecer fielmente à palavra. E Moisés fez um altar, erigiu um altar ao pé do monte, o Monte Sinai. E fez 12 colunas de pedra, representando, né, as 12 tribos de Israel. E fizeram holocaustos e sacrifícios pacíficos ali, né? Mataram os novilhos, que naquele período fazia-se assim, porque ainda não havia vindo Jesus, o sacrifício perfeito. E no versículo 7 diz: tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Então, Moisés foi usado pelo Senhor para escrever um livro. O livro da aliança, o livro das leis. E o povo mais uma vez disse: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Naquele livro continha os 10 mandamentos, né, que foi dado a Moisés no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 20. Então, aqui no versículo 10, diz assim: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. No versículo 11 também diz: porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Esse viram a Deus aqui não é literal, né? Esse viram aqui é perceberam. Eles perceberam que Deus estava com eles, que Deus era presente no meio daquele povo, a direção de Deus estava ali. Porque em João 1,15 diz: ninguém jamais viu a Deus. E em Colossenses 1,15, João 1,18 e Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, eles viram a Deus ali de perceber, né? Perceberam a Deus. E o que nos leva aqui a pensar? Então, Deus entregou as leis, eles ouviram, obedeceram, né? Disseram que iam obedecer, isso o que o Senhor disse, isso faremos. Então, eles fizeram uma refeição, né? Comeram e beberam. Então, obedecer hoje, para nós, é uma resposta à salvação imerecida. É lógico que a nossa obediência agrada a Deus, mas nós não devemos obedecer para agradar, para sermos salvos. Não, nós somos salvos porque Deus é bom, porque Deus quer nos salvar através de Jesus. O povo não fez nada para sair do Egito. Deus os tirou dali. Foi graça do Senhor. Então, agora nós obedecemos em agradecimento. Em agradecimento à vinda de Jesus que nos traz a salvação. Por isso, nós obedecemos em gratidão. Minha obediência ao Senhor é a minha resposta à salvação, à graça imerecida. Aleluia. Continuando, aqui no 24:12, o Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. E eu te darei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. E o Senhor diz hoje para mim e para você: sobe, venha,
a minha presença. Fecha a porta do seu quarto e fica lá. E eu falarei contigo. Aleluia. Faça isso em nome de Jesus. Vá à presença do Senhor e fica lá. E aqui no versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, ao meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Bom, então vá à presença do Senhor e fica lá. Hoje nós não precisamos de Moisés, nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de ninguém. O véu foi rasgado. Pessoas nos ajudam em oração, nos aproximam de Deus, mas nós temos livre acesso ao Senhor. Vá à presença do Senhor e fica lá.